E aí galerinha, tudo bem? Professor Jorge aqui. Então, como vocês já sabem, o último decreto do nosso governador aí colocou que as aulas vão continuar remotas, tá? O ensino vai ser à distância. Então eu planejei aí uma série de vídeos para vocês sobre os nossos conteúdos, tá bom? O que eu vou colocar aqui primeiro para vocês? Soma de termos de uma PA finita, tá? Como que eu quero introduzir ou iniciar esse conteúdo com vocês? Justamente com essa pergunta aqui, ó. Qual a soma dos números inteiros de 1 a 100? Primeiro, que números são esses, tá? Olha só, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, reticências, 98, 99, 100, beleza? Esses são os números inteiros de 1 a 100. Só para a gente treinar um pouquinho o que a gente já viu aqui, se vocês perceberem aqui, essa sequência numérica é uma PA. Vamos tentar relembrar alguns conceitos que a gente já viu. Por exemplo, o primeiro termo é o A1, tá bom? Não significa que ele é o número 1, ele é o primeiro termo. Nessa sequência aqui, o primeiro termo é 1. O A2 é 2. Mais alguma característica que vocês encontram aqui? Por exemplo, qual é o padrão dessa sequência? Que a gente chama de razão, representado pela letra E. Se vocês perceberem aqui, essa sequência ela se desenvolve de 1 em 1, tá? Agora, mais 1 ou menos 1? Como os números estão aumentando, mais 1. Outro detalhe também, ou outra definição que a gente viu, o último termo, que é o AN, nesse caso, é o 100. Então isso aqui foi só para a gente recuperar um pouquinho dos dados que a gente já estudou, tá? Por que eu iniciei com essa questão aqui? Porque teve um carinha lá, o nosso cameraman aqui, o Regis, vai colocar a fotinha dele aqui, tá? O Gauss, tá? Carl Friedrich Gauss. A professora, era em torno dos anos 1500, tá? A professora de uma turma do 5º ano colocou essa questão aqui para os alunos resolverem, tá? O que a maioria fez? Qual a soma dessa sequência aqui? Começou com 1 mais 2 é 3. Mais 3 é 6. Mais 4 é 10. A maioria dos alunos começou a fazer desse formato aqui. Só que se vocês perceberem, é um pouquinho trabalhoso, né? Então, o que esse carinha que futuramente ia se tornar um dos nomes mais importantes da matemática fez? O que ele percebeu? Qual foi o padrão que ele fez? Ele começou a relacionar os termos equidistantes, tá? Olha aqui, o 1 com o 100 somado dá 101. O 2 com o 99 somado também dá 101. O 3 com o 98 somado também dá 101. E se vocês perceberem, esses pares aqui, quando vocês forem juntados, ou quando vocês forem juntar, vai dar 50 desses pares. Ou seja, essa soma vai aparecer 50 vezes. Ou seja, a soma dos 100 primeiros termos aqui da nossa sequência dá 5.050. Isso ele fez em poucos segundos, onde a maioria dos alunos iriam fazer daquela forma trabalhosa, como eu comentei antes, ele fez nesse padrão aqui. Agora, como vocês vão fazer? Vocês vão ter que criar esses conceitos sempre? Não, tá? A partir dessa definição que ele trouxe aqui, a gente tem a nossa fórmula, tá? Soma de termos, olhem aí. Beleza? Então, sempre que a questão pedir para vocês somarem os termos de uma progressão aritmética, vocês vão usar aquela fórmula ali, tá? Vamos ver um pouquinho da legenda dela. O que significa aí os símbolos? Muitos vocês já estudaram, tá? Soma de termos. Não, deixa eu melhorar aqui. Soma de n termos. Esse símbolo aqui vocês já estudaram. Primeiro termo. Temos esse carinha aqui também, que é o último. Temos esse carinha aqui também, deixa eu melhorar aqui, que é o número de termos. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês no exemplo como que a gente vai utilizar essa fórmula aí. Vamos lá então, exemplo 1, pessoal, vamos lá, vamos fazer a interpretação dessa questão aí. Determine a soma de termos da seguinte PA. Então ele já pediu a soma
dessa sequência numérica que é uma progressão aritmética. Olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, até o 28. Fala assim, professor, se eu não quiser fazer com uma fórmula, eu posso fazer daquele jeito trabalhoso? Ah, claro, fica à vontade, tá? Quando a sequência não for muito grande e você não lembrar da fórmula, você pode fazer aquele trabalho, o conceito inicial que eu coloquei ali. Então, se vocês quiserem fazer do primeiro modo, como eu mostrei ali, aquele que é um pouquinho mais trabalhoso, também dá certo, tá? Eu vou utilizar a fórmula. Primeira coisa, vou fazer uma tomada de dados. Então, observem a progressão e vamos ver quais informações que ele fornece para vocês. Por exemplo, o primeiro termo, quem é ali na progressão? Olhem lá, quem é o primeiro termo? 2. O que dá para a gente deduzir também? A razão, tá? A razão é o padrão de desenvolvimento dessa sequência. Se vocês observarem aqui, vai do 2 para o 4, do 4 para o 6, então ela está aumentando 2, então mais 2. O que dá para analisar aí também? Por exemplo, o último termo. Que é o último termo da nossa sequência? 28. E aí, o que ele está pedindo para vocês fazerem? Olhem lá no início da questão. Determine a soma. Então ele quer descobrir a soma. Olha só a tomada de dados aqui. Primeiro termo, a razão, o último termo e aqui ele quer descobrir a soma. Vamos colocar a fórmula aí. E agora vamos começar a substituir. Como vocês querem calcular a soma, tá bom? Se mantém soma aqui. Todos os outros fatores, todas as outras incógnitas, vocês devem substituir. Vamos lá. Quem que é o primeiro termo? 2. Mais. Quem que é o último termo? 28. Qual a quantidade de termos? Olha aí, muito bem, ó, não coloquei aqui, ó. Quantidade de termos. Como que vocês vão saber quantos termos tem essa progressão? É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 termos. Olhem aí. Beleza. Se vocês puderem observar agora aqui, ó, muita calma nessa hora, tá? Vocês têm um parênteses, vocês têm uma multiplicação e vocês têm uma divisão. O que tem prioridade aqui? O que vocês fazem primeiro? Olhem só. Prioridade para o parênteses, tá? 2 mais 28, 30. E agora, vocês têm uma multiplicação e uma divisão. Vocês podem escolher qual das duas vocês vão fazer primeiro, tá? Mas eu prefiro fazer a multiplicação. Olhem aí, 30 vezes 14, vamos lá, 3 vezes 14, 42. Acrescento 0. Olhem aí. Mantenho 2 aqui embaixo e agora sobrou a divisão. 420 divididos por 2, 210. Então a soma de todas essas informações da nossa progressão dá 210. Observem que eu utilizei a fórmula, tá? Mas se vocês quiserem fazer aqui do outro modo que eu coloquei inicialmente, somar 1 por 1, também dá certo, tá bom? Beleza, pessoal? Exemplo 2 aqui então. Dada a PA, observe a nossa progressão aqui, 2, 4, 6, 8, 10 reticências, tá? Ela é uma PA infinita, tá? Vamos ver o que ele quer fazer. Calcule a soma dos 300 primeiros termos dessa progressão. Olhem só, se aquele carinha agora que escolher fazer daquele outro modo sem a fórmula, vai ficar bem trabalhoso, tá? Porque você vai ter que somar 300 números, tá? Não tá errado, mas é bem trabalhoso de fazer e você pode se perder no desenvolvimento aí. Então eu vou fazer pela fórmula, tá? Eu quero calcular a soma dos 300 primeiros números, tá? Vamos lá, vamos fazer uma tomada de dados. Olha só o que vocês precisam para calcular a soma. Vocês precisam do primeiro, vocês precisam do último e vocês precisam da quantidade de termos, tá? Vamos fazer uma tomada de dados aqui. Será que a gente tem o primeiro termo? Olhem lá na progressão. Tem 2. O último termo a gente tem? Não temos. A quantidade de termos, vocês querem somar 300, então a quantidade de termos vai ser 300. E agora, como que eu vou fazer essa soma aqui, ó? Observem. 2 mais o AN eu não tenho, e a quantidade de termos é 300. Como que eu vou resolver esse cálculo aqui se faltou uma informação para vocês realizarem ele, tá? E aí que entra um coringa, tá? Essa fórmula coringa a gente já estudou, que é o termo geral. Olha só, então sempre que faltar alguma informação para vocês, vocês vão usar essa fórmula aqui que vocês já estudaram, tá? Ela é uma fórmula coringa. Faltou uma informação,
vocês vão lá. E o que faltou mesmo? Faltou o AN, tá? Faltou esse carinha aqui, ó. Então é o que a gente vai calcular primeiro, a gente vai fazer o AN aqui e depois trazer esse valor aqui para a gente terminar a soma, tá? Vamos lá. Quem é o A1? 2 mais, quantos termos são? 300 menos 1 e agora a razão, tá? Eu não coloquei aqui ainda porque na fórmula do SN ela não exige a razão, mas agora a gente vai precisar. Então observem ali qual a razão da nossa progressão, mais 2. E vou colocar o mais aqui. Beleza? E aí, prioridades, né? Já comentei com vocês antes que a nossa prioridade aqui é o parênteses, tá? Vamos lá. 2 mais 300 menos 1, 299 vezes 2. Prioridade também, a gente tem mais de uma operação, a gente tem uma soma e uma multiplicação. O que a gente faz primeiro? Multiplicação, tá? Ficaria 2 mais 299 vezes 2, 398. Então agora o nosso último termo é o 400. Terminou aqui? Não, ele não quer descobrir o último termo, ele quer descobrir a soma. Então a gente vai pegar esse valor aqui e trazer aqui para onde estava faltando, tá? Olhem aí. Vamos terminar essa soma aqui. Resolvendo parênteses, 402 vezes 300 divididos por 2. Olhem aí. Façam agora, deixa eu só melhorar, o SN aqui. 402 vezes 300, olhem aí, tá? Vou até fazer aqui esse cálculo aqui para vocês, ó. 402 vezes 300. Deixa eu melhorar aqui. Dá para fazer 402 vezes 3 e depois acrescentar os zeros, tá? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 2. Como era 300, acrescento os dois zeros aqui. 120.600. Divididos por 2. Então a nossa soma dos 300 primeiros termos da progressão, 120.600 divididos por 2, que vai dar 60.300. Observem aí que tem um valor bem grande, tá? Então cuidado aí, observem o que fica melhor para vocês, se vocês querem utilizar a fórmula ou se vocês querem fazer aquele processo mais trabalhoso de somar um por vez. Também tá certo, tá bom? Valeu, bons estudos aí.